Olá, gente. Eu estou aqui no centro da Vila de Nazaré do Pico. Vejam aí o cenário, essas casas aí tudo bem antigas, né? E essa vila ela é muito conhecida porque aqui nesta vila houve muitos problemas com o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Ele vinha para cá, para este lugar onde eu estou aqui. Antes era uma feira muito movimentada, porque as pessoas se reuniam e vendiam as suas, o bode, a cabra, a panela, essas coisas, não é uma feira. E então, hoje eu vou fazer esse meu vídeo, eu vou pender para falar sobre a história de Virgulino Ferreira da Silva, né? E também eu vou trazer uma história da mitologia grega, do rei Laio. O rei Laio matou o seu pai para casar-se com a mãe. E ele, depois que ele matou o pai, casou-se com a mãe e teve 2 filhos e 2 filhas. Então, os deuses, né, eles amaldiçoaram Laio e disse: olha, você vai ter um filho e esse filho vai lhe matar e casar com a própria mãe, né? Então, o Laio, ele casa-se com Jocasta, né? Ele era o rei e ela, então, a rainha Jocasta, né? Aí, Jocasta fica grávida e quando tem o filho, aí a Jocasta sempre preocupada, porque sabia dessa maldição. Sabia que o Laio tinha essa maldição, carregava consigo essa maldição. E ela muito preocupada, porque sempre, para ela ter o filho homem, ela sabia que ia ser uma coisa ruim na vida deles, né? Então, a Jocasta tem um filho homem, um menino, né? Aí o que ocorre? Que quando o Laio vê que a criança nasceu e era um menino, aí ficou muito preocupado e então pede para uma pessoa que trabalhava para ele, que ele pegue a criança. Ele estava muito preocupado. Pegue a criança, tire de Tebas, que Laio era o rei de Tebas, da cidade de Tebas, e leve para Corinto, outra cidade, né? Próxima, né? E ele diz o seguinte para a pessoa que trabalha para ele: olha, pegue essa criança, amarre numa árvore e deixe ele pendurado de cabeça para baixo até que morra. Aí a pessoa que foi encarregada de levar a criança, né, fica com pena. Aí pensa, a criança não tem, vou entregar essa criança para morrer numa situação dessa. Aí ele pega e encontra uma pessoa, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome da pessoa. Ele pega e encontra uma pessoa chamada Pólibo, né? Pólibo. Aí ele pega e entrega a criança e não diz mais nada. Aí o Pólibo cria a criança como se fosse filho dele, né? A criança cresce e leva o nome de Édipo, né? Então, mas essa maldição que havia para que a criança fosse morresse e casasse com o pai, também recai sobre o lugar, sobre Tebas, a cidade de Tebas. E então, a cidade, cada dia, ia ficando mais e mais vazia, uma peste que matou muita gente, né? Bem, mas então, vejamos. Quando o Édipo sai de Corinto e vai a Tebas pela primeira vez, numa encruzilhada, ele encontra a caravana do rei, né? E então, nessa caravana, ele entra numa luta com
o Laio, que era o pai dele, mas ele não sabia. Nem Laio sabia também que a criança havia sobrevivido, porque ele ordenou, como rei, que a criança fosse amarrada na árvore e que essa criança ficasse lá até morrer, né? Aí, nessa encruzilhada, o Édipo, né? Édipo, ele mata Laio, justamente Laio. Ele mata Laio, que era o seu pai, ele não sabia, né? Aí ele vai para Tebas, ele prossegue e vai para Tebas. Quando chega lá em Tebas, aí Jocasta, que ficou viúva, né? Porque o Laio era o esposo dela, e mãe, e a mãe do Édipo, né? Aí ele se apaixona por Jocasta, a rainha, e então casa-se com Jocasta, porque Jocasta era a rainha, mas estava viúva, né? Aí Édipo casa-se com Jocasta. E então tem filhos também com a própria mãe, né? Então, aí então essa maldição continua em Tebas. Por quê? Porque a cidade começa a ter mais e mais peste, matando a pessoa, e a cidade vai decaindo. E o Édipo fica muito preocupado. Como assim? Ele é rei, mas não consegue dominar, não consegue sustentar o povo como rei, né? E há muito problema naquele lugar de Tebas, em Tebas, né? Aí ele resolve ir no oráculo de Delfos. Naquela época as pessoas consultavam muito assim os oráculos para saber do destino, né? E lá tem uma esfinge. Nesse oráculo tem uma esfinge. Essa esfinge, ela dizia alguma coisa que era para a pessoa interpretar. Se a pessoa não interpretasse, morria. Mas aí a esfinge diz o seguinte para Édipo, né, que foi lá procurar porque a cidade estava com aquela maldição. Disseram que era porque tinha uma pessoa lá na cidade que estava trazendo a maldição para Tebas, né? Aí ele quer saber quem é a pessoa, né? Aí foi no oráculo. Quando chega lá no oráculo, a esfinge pergunta, diz o seguinte para ele: o que é, né? Que quando menino, aliás, qual o animal, aliás, desculpa aí, viu, gente? É porque eu estou em plena rua aqui, viu? Passando carro, tudo, né? Qual o animal que de manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 3 e à tarde tem 2. Gente, eu vou repetir de novo. Qual o animal que de manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 pés e à tarde tem 3 pés. Aí Édipo mata, digamos, a charada, né? O enigma, ele diz, é o homem. Por quê? Quando a criança nasce, anda não, se engatia, né? Então anda de 4 pés. Quando está jovem, aí anda de 2 pés. E mais tarde vai andar com uma bengala, quer dizer que significa que são 3 pés. Por que eu trouxe essa história para fazer essa comparação com a história do cangaceirismo lampiônico e com o próprio Lampião? Por quê? Porque, vejamos, o Virgulino, ele nasceu na casa da avó. A mãe do Virgulino chamava-se... a avó era Jacosa e a mãe era Sulema. Sulema já tinha 2 filhos, né? E vai dar à luz. A mãe dela era parteira, aí ela foi dar à luz na casa da avó. Aqui, bem próximo, né? Aqui, no Poço do Negro, né? Aí, quando chega lá, a avó estava de luto do esposo, né? O Antônio Lopes, ou João Lopes, um nomezinho assim. Tem alguma coisa de Lopes, gente, certo? Então, aí a Sulema
qualquer motivo, que não conhecemos, deixou justamente o Virgulino, o Lampião depois, né? O Virgulino na casa da avó para ser criado pela avó. Então, de acordo com o Édipo, né? O conceito de Sigmund Freud e o complexo de Édipo, né? Todo filho apaixona-se pela mãe, quer matar o pai e apaixona-se pela mãe. Inclusive, o Freud, ele tomou esse enigma, essa história de Édipo, de Sófocles, né? Para conceituar para conceituar o complexo de Édipo, né? E então o Virgulino nasce na casa da avó e fica na casa da avó. A mãe não o leva, diz assim, não, vou deixar com a minha mãe para ele tirar o luto da minha mãe. Ela fazia, a Jacosa estava viúva há aproximadamente 6 meses, muito recente, estava muito triste, aí a Sulema deixa o Virgulino lá com a avó para a avó criar. E então o Virgulino fica sendo criado pela avó. Então, vamos lá. No Édipo, toda criança passa pelo Édipo. Todas as crianças normais passam pelo Édipo, né? Menino e menina. A menina apaixona-se pelo pai e quer matar a mãe. E o menino apaixona-se pela mãe e quer matar o pai. É isso daí, certo? Então, o Virgulino fica na casa da avó. E o que é que acontece? Por que eu trago essa história? Porque o Virgulino, no caso, ele teria que matar o pai. Mas o pai biológico, né? Ele não consegue, não mata. Por quê? Porque o pai biológico não o criou, né? Mas o pai... o avô era morto, era o outro pai do Virgulino. Quer dizer que o Virgulino tinha um pai morto e um pai vivo, né? O pai morto era da Jacosa, da avó dele, que ele teria que disputar o amor, né? O amor para poder casar-se com a Jacosa. No caso, eu estou falando isso como a mitologia, certo? Envolvendo a mitologia, né? E o pai, o marido de Sulema, não criou o Virgulino, mas ele teria que casar ou com a avó ou com a mãe biológica. Vejam aí o dilema, né? 2 pais para o Virgulino disputar o amor. O amor de um pai morto, que era o marido da Jacosa, o avô, e o pai vivo, né, que era o marido da Sulema. Então, gente, aí o Virgulino vai apaixonar-se por qual das duas, das mães? Pela Jacosa ou pela Sulema, né? Então, no caso, para esse caso, eu falo que ele apaixona-se pela avó, né? É a mãe de criação e a avó, consequentemente. Então, ele teria que disputar o amor de Jacosa. Mas, ora, se o marido da dona Jacosa já era morto, ele não podia mais matar o pai, né? Então, ele casaria-se com Jacosa. Se ele matasse o pai biológico, que era o marido da Sulema, ele casaria com a Sulema. Mas ocorreu o contrário, ele fica no dilema. Qual dos 2 pais que eu vou matar? Com qual das mães que eu vou casar, né? Então, aí vamos mais para frente, porque o Virgulino, ele passa a sua vida morando na casa da dona Jacosa, que era a avó, mãe adotiva e avó, consequentemente, né? Então, o Virgulino dormia com a avózinha, numa caminha de patente, eu creio que da marca Gerdau, alguma coisa assim, né? Ele dormia com a avózinha. Quem pode garantir que o Virgulino não apaixonou-se pela avózinha? Eu tenho certeza que sim, no complexo de Édipo, para atender esse complexo de Édipo, para que nós entendamos,
ele teria que matar o avô, mas o avô, que era o pai, marido da Jacosa, mas ele já era morto. Então, daí vem a questão, eis a questão. Virgulino não casa-se, né? Teve um Édipo mal feito, Virgulino não consegue arranjar mulher, né? Ele ficou a vida toda sem arranjar mulher alguma, até os 32 anos de idade. Ele não casou-se, né? E ele ficou, né? Ele entra para o mundo do cangaço, ele não casa-se, mas onde é que eu quero chegar? É que o Virgulino vai compor a música Mulher Rendeira, né? Todos sabemos que a composição de Mulher Rendeira, feita por Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, não foi para outra mulher, senão para a avó. Ele cantava o seguinte, né? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. E ele fez essa música, gente, essa letra ele compôs, né, para a avó dele, não foi para outra mulher. Então, ele, no caso, ele decidiu, né, o Édipo dele foi feito dessa forma, né, então, depois do Virgulino, ele provavelmente, ele teve sim, todos os homens, as pessoas, quem não tem os seus desejos, né? Justamente, se o homem quer casar-se é porque ele tem desejo para ter uma mulher. E ele, justamente, ele vai se recriminar, se incriminar, por conta de ter a avó dele como o amor da vida dele, através do complexo de Édipo, que eu estou explicando essa teoria, né, do complexo lampiônico. E o Virgulino, ele começa a matar, né? Como a avó dele também era parteira, provavelmente ele deve ter assistido a avó, seguido a avó, para vários lugares assim, onde ela fazia os partos daquelas mulheres, né? E provavelmente o Virgulino viu bastante sangue, viu mulheres mortas, viu crianças mortas, né? Saírem do quarto morto, e viu também, para ele, a vida, a existência do ser humano, para ele não era nada, não significava nada, né? Porque também ele torna-se psicopata. Ele nasceu psicopata, mas o que desencadeou mais foi exatamente, no meu ponto de vista, a minha teoria é que ele não fazia caso da vida, porque ele deve ter visto mulheres que pariam, que davam à luz às crianças, era aqui nessa região principalmente. Quando nascia uma criança morta, enterravam no quintal das casas, né? Isso era comum. Quase todos os sítios aqui, fazendas, tudo tem cemitérios. As mulheres também, quando morriam de parto, enterravam-se também próximo, né? Porque não ia levar para um lugar distante, enterravam lá próximo mesmo. E o Virgulino não fazia caso da vida de ninguém, e também a revolta dele por ter apaixonado-se pela avó, seu grande amor da vida dele, era a Jacosa. Então, eu trouxe essa história do Édipo Rei para mostrar que o Virgulino teve um Édipo mal feito. Logo, o Virgulino, tendo nascido psicopata, que nasce já psicopata, desenvolve, né? Geralmente desencadeou esse caso do Virgulino ser psicopata, foi desencadeado por questões também sexuais, né? Porque ele não, como ele deve ter, certamente,
ele deve ter se excitado. Ele dormiu até os 18 anos na cama com a vozinha dele. Provavelmente ele excitou-se de algumas vezes, né? E ele se surpreendeu, né? Digamos, imaginando o amor dele com a avó, tendo aquela pessoa pela amada, né? Como se fora, como se tivesse matado o pai para ficar no lugar do pai, né? E essa história eu acho bastante interessante, por isso que eu tomei por base o Sófocles, que escreveu Édipo Rei. É uma peça, foi uma peça teatral, né, que era muito comum de Shakespeare, né? Então, da mitologia grega. Então, gente, esse vídeo hoje foi para falar sobre o complexo de Édipo e o complexo lampiônico, como se originou esse complexo e como desencadeou em Virgulino esse desejo de viver matando a todo mundo. E ele dizia, né, sabemos aqui, mesmo aqui em Nazaré, que ele dizia que queria vingar a morte do pai. Né? Mas, ora, que entrou para o cangaço para vingar a morte do pai, mas na realidade ele não conseguia matar o pai, que seria o avô, né? Dentro dessa minha teoria, ou também poderia ser o pai biológico, o marido da Sulema. Então, gente, se qualquer coisa vocês deem o like aí nesse vídeo, porque o YouTube, né, se alguém, inscrevam-se também no meu canal, né, que eu vou trazer outras histórias. E eu estou aqui em Nazaré do Pico, né, que foi um lugar muito frequentado por Virgulino Ferreira da Silva, né, aqui essas casas aqui foram construídas já para que as pessoas se resguardassem da sanha do Virgulino, porque ele não sabia quem matar. Ele ia matar quem? O pai. Ora, ele via vingar o pai, né, tal qual ocorreu, né, com o Édipo Rei. Outro detalhe, o Édipo Rei, quando descobre que está casado com a própria mãe, ele mesmo se sacrifica. Né? Ele fura os próprios olhos, ele fica cego, né? Ele mesmo furou os olhos, né? Virgulino, por coincidência, tinha um olho cego, né? Agora, o olho cego de Virgulino já foi em consequência de outras coisas, né? Que eu creio que foi por conta de estilhaço de bala, dessa coisa, porque ele vivia matando, assim, a quem ele encontrasse. Somente desta vila daqui, de Nazaré, da vila dessa região, ele matou nada menos que 17 pessoas, gente. Ele matava, tocava fogo nas pessoas, então ele era um psicopata. Por isso eu trouxe a história do Virgulino, comparando com a história, aliás, a lenda, uma lenda, né, de Sófocles, Édipo Rei. Né? Desculpa aí que eu falei até em Shakespeare, né? Foi de Sófocles, desculpa aí, tá, gente? Essa Édipo Rei foi escrito por Sófocles, né? E então, qualquer coisa, deem um like e alguma coisinha que eu troquei assim, mas eu creio que deu para entender, né? E dá o like, que é para quando eu colocar outros vídeos, vocês saberem, o YouTube direciona, né? E inscrevam-se no meu canal. Estou aqui, ó, em Nazaré do Pico, vejam, aqui, ó. São aquelas casas antigas, bem conservadas, né? E aqui o Virgulino andou muito, né? E ele queria tocar fogo aqui no lugar, na cidade. Por hoje, fiquemos aqui e dá o like, tá?